A minha saudação a você que nos acompanha todos os dias na reflexão do Santo do Dia. E hoje a Igreja celebra com alegria a memória litúrgica dos pastorinhos de Fátima, Santa Jacinta e São Francisco Marto. Francisco Marto, ele nasceu no ano de 1908 e Jacinta 2 anos depois. Desde pequeninos, eles aprenderam a tomar cuidado com as más companhias e, por isso, preferiram estar com sua prima Lúcia, que costumava lhes falar sobre Jesus. Os 3 cuidavam das ovelhas, brincavam e rezavam juntos. Do dia 13 de maio até o dia 13 de outubro de 1917, a Virgem Maria apareceu a eles várias vezes, em várias ocasiões, ali na Cova da Iria, lá em Portugal. E durante estes ocorridos, eles suportaram com valentia as calúnias, injúrias, más interpretações, perseguições e até a prisão. Eles diziam: se nos matarem, não importa, vamos para o céu. Logo depois das aparições, Jacinta e Francisco, eles seguiram a vida normal. Lúcia foi para a escola, tal como pediu a Virgem, e era assim acompanhada sempre por Jacinta e Francisco. E no caminho, eles passavam pela igreja saudar Jesus Eucarístico. Francisco, sabendo que ele não viveria muito tempo, ele dizia a Lúcia: vão vocês ao colégio, eu ficarei aqui com Jesus escondido. Ao sair do colégio, as meninas o encontravam o mais perto possível do sacrário e em recolhimento. O pequeno Francisco era o mais contemplativo. Ele queria consolar Deus, tão ofendido pelos pecados da humanidade. Em certa ocasião, Lúcia lhe perguntou: Francisco, o que prefere, consolar o Senhor ou converter os pecadores? Ele respondeu: eu prefiro consolar o Senhor. Não viu que triste estava a Nossa Senhora quando nos disse que os homens não devem ofender mais o Senhor, que já está tão ofendido? Eu gostaria de consolar o Senhor e depois converter os pecadores para que eles não ofendam mais ao Senhor. E continuou: logo estarei no céu, e quando chegar, vou consolar muito Nosso Senhor e Nossa Senhora. Jacinta, ela participava diariamente da Santa Missa, e ela tinha grande desejo de receber a comunhão em reparação dos pobres pecadores. Atraía-lhe muito estar com Jesus sacramentado. Ela dizia: gosto tanto de dizer a Jesus que o amo. Certo dia, pouco depois da 4ª aparição, Jacinta encontrou uma corda e concordaram em reparti-la em 3 e colocá-la na cintura, sobre a carne, como sacrifício. Isto os fazia sofrer muito, contaria depois a irmã Lúcia. A Virgem lhes disse que Jesus estava muito contente com seus sacrifícios, mas que não queria que dormissem com a corda, e assim o fizeram. Concedeu a Jacinta a visão de ver os sofrimentos do sumo pontífice. E ela dizia: eu vi em uma casa muito grande, ajoelhado, com o rosto entre as mãos, e chorava. Fora havia muita gente. Alguns atiravam pedras, outros diziam imprecações e palavrões. Por isso, em outros feitos, as crianças elas tinham muito presente o Santo Padre e ofereciam 3 ave-marias por ele depois de cada rosário. Do mesmo modo, as famílias iam a eles para que intercedessem por seus problemas. Em uma certa ocasião, uma mãe rogou a Jacinta que pedisse pelo seu filho, que se foi como um filho pródigo, que tinha saído de casa. Dias depois, o jovem retornou para casa, pediu perdão
e contou à sua família que depois de ter gastado tudo que tinha, roubado e estado no cárcere, ele fugiu para os bosques desconhecidos. Quando se achou completamente perdido, ele se ajoelhou, chorando, e rezou. Nisso, ele viu Jacinta, que o pegou pela mão e o conduziu até um caminho. Assim, pôde retornar para casa. Logo interrogaram a Jacinta se ela tinha se encontrado com o moço, e ela disse que não, mas que tinha rogado muito à Virgem por ele. No dia 23 de dezembro de 1918, Francisco e Jacinta adoeceram de uma terrível epidemia conhecida como a gripe espanhola. Francisco, ele foi piorando aos poucos durante os meses posteriores. Ele pediu para receber a primeira comunhão e para isso confessou-se e guardou o jejum. Recebeu com grande lucidez e com grande piedade a primeira comunhão. Depois pediu perdão a todos. Ele disse: eu vou ao paraíso, mas de lá pedirei muito a Jesus e à Virgem para que os leve também logo. Ele disse isso, para Lúcia e para Jacinta. No dia seguinte, dia 4 de abril de 1919, Francisco partiu para a casa do Pai com um sorriso angelical. Jacinta sofreu muito pela morte do seu irmão. E mais tarde, a sua enfermidade se complicou. Ela foi levada ao hospital da Vila Nova, mas retornou para casa com uma chaga no peito. Logo ela confidenciou à sua prima, a irmã Lúcia: sofro muito, mas ofereço tudo pela conversão dos pecadores e para desagravar o coração imaculado de Maria. E antes de ser levada ao hospital de Lisboa, ela disse para Lúcia: já falta pouco para eu ir para o céu. Diga a todos que Deus nos concede as graças por meio do coração imaculado de Maria, que as peçam a ela, que o coração de Jesus quer que ao seu lado se venere o Imaculado Coração de Maria, que peçam a paz ao Imaculado Coração, que Deus confiou a ela. Aí operaram a Jacinta, tiraram-lhe 2 costelas do lado esquerdo e ficou assim uma grande chaga, como se fosse uma mão, onde cabia uma mão, As dores eram espantosas, mas ela invocava a Virgem e oferecia as suas dores pela conversão dos pecadores. No dia 20 de fevereiro de 1920, ela pediu os últimos sacramentos. Ela se confessou e rogou que a levassem o viático, porque logo morreria. Pouco depois, ela partiu para a casa do Pai com 10 anos de idade. Os corpos do Francisco e da Jacinta, eles foram transladados do cemitério para o santuário de Fátima. Quando abriram o sepulcro de Francisco, viram que o rosário que colocaram sobre o seu peito estava envolvido entre os dedos da sua mão, enquanto o corpo de Jacinta, 15 anos depois da sua morte, estava incorrupto. E no dia 13 de maio do ano 2000, o Papa São João Paulo II, ele esteve em Fátima e lá do altar do mundo ele beatificou Francisco e Jacinta, os mais jovens cristãos não mártires. E no ano de 2017, os 2 pastorinhos foram canonizados pelo Papa Francisco após a aprovação do milagre por intercessão de Francisco e Jacinta, recebido pelo menino brasileiro chamado Lucas, após cair de uma janela e ficar em coma. Santa Jacinta e São Francisco Marto, rogai por nós. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.